Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, que grande alegria chegar mais uma vez até você, através desse canal. Tem sido um momento aqui de muita edificação, as mensagens que nós temos recebido, comentários, as pessoas que têm assistido aí, tem sido algo muito importante. Nesta semana vamos dar continuidade sobre a imposição de mãos. No episódio anterior nós compartilhamos aqui que a imposição de mãos ela cumpre alguns propósitos. Eu mencionei que há 5 aspectos na Escritura onde aparece a questão do uso da imposição de mãos. Primeiramente, para transmitir e impartir uma bênção. Segundo lugar, para ministrar a cura. Ministrar, através da imposição de mãos, o batismo com o Espírito Santo. Repartir dons e ministérios. E hoje queremos abordar, então, o 5º aspecto. No comissionamento ministerial, na ordenação de ministérios. E nós podemos ver isso exemplificado de uma maneira muito clara, tanto no Velho como no Novo Testamento. A Bíblia registra lá em Números, capítulo 27, 18 ao 20, de uma maneira tão clara, diante do povo, Moisés traz Josué, e a Bíblia diz então que ele impõe as mãos sobre Josué e transmite a ele do seu espírito. É interessante, não diz ali que Moisés transmitiu a Josué do Espírito do Senhor. Diz assim, transferiu a ele do seu Espírito. Ou seja, da sua perícia, da sua habilidade. E a Bíblia diz então que o povo de Israel obedeceu a Josué, porquanto Moisés havia colocado as suas mãos sobre ele. Isso está lá em Deuteronômio 34, verso 9. Aqui nós vemos de uma maneira bem clara, exemplificado, o princípio da transferência, a transferência de unção. Isso é muito importante dentro do ministério. Nós podemos ver alguns ministérios na história da igreja que fluíram de uma maneira tão grande. Por exemplo, quantas pessoas são tremendamente impactados pelo ministério de Benihim? Agora, Catherine Kuhlman impôs as mãos sobre ele e ministrou muita coisa a ele. Oral Roberts, por exemplo, ministrou sobre a vida de muitos evangelistas que nós conhecemos hoje, que são usados de uma maneira tremenda nas mãos do Senhor. Porém, esse grande evangelista impartiu a eles, transmitiu a eles uma medida de unção. E nós vemos isso aqui nas Escrituras, exemplificado de uma maneira tão clara. E nós podemos ver também lá no livro de Atos, capítulo 13, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres e eles serviam o Senhor. E estava ali então eles reunidos, a menção do nome de alguns, e de repente vem uma palavra profética através de alguém e diz: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu os tenho chamado. De certo modo já haviam chamado e veio ali uma confirmação profética. E a Bíblia diz então que eles impuseram as mãos e comissionaram Paulo e Barnabé para a obra missionária, a obra apostólica. E a partir daquele momento eles foram a diversas cidades que está ali registrado no livro de Atos. Podemos ver isso de maneira tão clara lá em Atos capítulo 6, quando foram instituídos os primeiros diáconos, enquanto os apóstolos iam cuidar da doutrina e da palavra. E aí foi escolhido ali então homens tementes a Deus, homens capazes, e foi imposto as mãos sobre eles. E eles foram cheios de sabedoria e entraram então numa dimensão ministerial. Agora, nesse tempo de meditação que nós estamos tendo aqui, há algo que nós temos que considerar. Se há um princípio de transferência, se há um princípio aí de transmissão, de comunicação, entendemos claramente que não somente coisas maravilhosas, algo em termos de bênção, pode ser transferido, mas até mesmo aquelas coisas que não são boas. Por exemplo, um ministério que não está alinhado com a vontade de Deus, um ministério que não está purificado. Se ele impõe as mãos sobre alguém, logicamente vai transferir aqueles comportamentos, aqueles desajustes. E muitas vezes nós, particularmente, temos ajudado pessoas,
temos orado até com ministérios que nos procuram, porque muitas vezes mãos vazias de pessoas que não estavam ajustadas com Deus, estiveram então sendo colocadas as mãos dessas pessoas sobre alguns ministros. E na vida deles muitas coisas começaram a não caminhar bem. Desajustes emocionais, desajustes ministeriais, problemas na área financeira, e muitas vezes orando com essas pessoas, temos tido então que levá-los a uma renúncia daquilo que eles receberam. Eu, por exemplo, já tive experiência de atender pessoas, compartilhar a bênção do Senhor com algumas pessoas, ajudando-os a se livrar até de cadeias, pois é na área sexual. Muitas vezes alguém com forte inclinação para o homossexualismo, nunca foi trabalhado, nunca foi liberto, vai, pega numa igreja, a igreja não conhece a pessoa, não sabe as práticas dele, ele impõe as mãos sobre as pessoas, vai orar por pessoa, vai profetizar, e naquele momento vai transferindo, vai transmitindo esse comportamento, a lascívia que está nele. De repente, aquela outra pessoa que recebeu isso começa a ter os mesmos comportamentos, as mesmas inclinações. Meu amado, eu não sei quem impôs as mãos sobre a tua cabeça, mas é muito importante você considerar esse fator. Eu, particularmente, eu não permito que qualquer pessoa venha impor as mãos sobre a minha cabeça, sendo que eu não conheço ela. Isso é muito importante. Nunca esqueçam a experiência de um grande homem de Deus chamado Derek Prince. Ele estava numa grande reunião, a esposa dele estava ali e ela estava numa semana com muita gripe, um resfriado forte. E aquele evangelista lá, de repente, ele fez um apelo. Pessoas que estavam enfermas ali, que queriam receber uma oração. E ela se manifestou, mas era um auditório que estava repleto de pessoas, não tinha como aquele evangelista ir orar. Aí ele pediu, olha, um irmão que está mais próximo aí, eu vou fazer oração aqui, impõe as mãos no enfermo que está aí. E alguém chegou diante dessa irmã, dessa mulher, impôs as mãos sobre ela, em concordância com a oração que o evangelista estava liberando. Aquele resfriado sumiu, mas no entanto, no dia seguinte, aquela mulher começou a ter um problema sério de artrite, que foi se agravando cada vez mais. E ela, em oração, sentiu no seu espírito de maneira tão clara que algo havia sido transmitido a ela naquela noite em que aquela pessoa impôs as mãos sobre ela. Ela fez oração renunciando isso e imediatamente ela foi curada. Há um outro detalhe importante que nós temos que considerar na recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, quando diz assim, a ninguém imponhas de maneira precipitada as suas mãos. Eu vejo que não é simplesmente dentro do aspecto ministerial, mas é muito ampla essa declaração, porque eu creio que a imposição de mãos, ela é uma via de mão dupla. Eu posso receber algo também de alguém sobre o qual estou impondo as minhas mãos. E eu nunca esqueço a grande experiência do homem de Deus, o apóstolo César Castelhanos. Ele é um novo convertido, ele compartilha isso em um dos seus livros. Novo convertido na igreja, de repente entra um indigente, esse indigente estava endemoniado, a igreja lotada, o pastor lá da frente disse, olha, aquela pessoa precisa ser liberta do espírito maligno, eu vou orar, e a pessoa que está mais próxima vai lá, impõe as mãos sobre ele, concordando com a oração. E César Castelhanos, então, novinho convertido, ele foi lá e impôs as mãos sobre aquele indigente. No mesmo dia, quando ele chega em casa, uma febre, numa temperatura elevadíssima, se manifestou no seu corpo, o jogou para uma cama, e 3 dias debaixo do estado febril, até que ele discerniu que poderia ter vindo alguma coisa através daquela pessoa. Ele fez a oração diante do Senhor, renunciando a qualquer transmissão que houve. Quando ele fez a oração diante do Senhor, imediatamente ele foi curado. Então veja, a imposição de mãos não é somente bênção que ela pode transmitir, mas pode transferir algumas coisas que não são boas. Então temos que ter muito cuidado quem impôs as mãos sobre nós. Eu não sei, de repente você está incluso numa situação dessa. Eu recomendo a você se colocar diante de Deus e eliminar da tua vida qualquer tipo de unção contaminada que tenha sido transmitida a você. É importante que você faça uma oração diante do Senhor, renunciando a isso. Procuramos aqui,
nessas 2 semanas, falar um pouco sobre a imposição de mãos. Foi um tempo muito rápido, mas nós temos no nosso ministério um material muito bom sobre isso. É um CD duplo, 2 CDs, quase 3 horas de ensino. Imposição de mãos, bênçãos e perigos. Entre em contato com o nosso ministério para adquirir esse material. Nós temos na forma de download também, que é enviado por e-mail, via Dropbox. Você pode descarregar aí no teu computador ou no teu celular. Que Deus abençoe muito a tua vida. Lembrando, se você perdeu os episódios anteriores, os outros temas que nós estamos compartilhando aqui nesse quadro Edificando o Reino, entre lá no nosso canal. É importante que você se inscreva e deixe ali também o teu comentário, deixe a tua pergunta. Que Deus abençoe muito a tua vida e na semana que vem estaremos aqui com um novo assunto dentro das doutrinas rudimentares de Cristo. Vamos abordar por 2 semanas sobre a ressurreição dos mortos. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br.